Fala galera, tudo certo? Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel, faço parte aí da equipe de implantação do Fenício e hoje a gente vai aprender a nossa primeira metodologia, que é o Spin Selling. Para quem não conhece, aí, o Spin Selling foi desenvolvido por esse cara aqui, chamado Neil Hakan. O Neil Hakan, para quem não sabe, ele não é um vendedor, tá? Ele é um sociólogo, um psicólogo muito conhecido aí, um sociólogo britânico. E ele, há mais ou menos uns 20 anos atrás, aí, recebeu mais de R$1 milhão pela IBM e pela Xerox para fazer uma pesquisa de mais ou menos uns 12 anos em mais de 20 países. Qual que era o objetivo dessa pesquisa? Estudar aí as principais características do que impulsiona o mercado comprador e quais são as melhores estratégias dos vendedores que tinham um melhor resultado comercial dentro dessas empresas. No final da pesquisa, então, o que o Neil Hakan, percebeu com esse estudo? Que os vendedores que tinham um destaque maior, ou seja, tinham uma taxa de conversão maior do que seus colegas, eles seguiam um padrão muito parecido, onde na primeira etapa, na primeira conversa com o seu lead, eles procuravam fazer um mapa de quais eram as suas realidades dentro daquele momento, ou seja, quais são os processos atuais, quais são os produtos que eles utilizavam, quem são as pessoas encarregadas por tais cargos dentro da empresa e fazer basicamente uma coleta de dados sobre aquele lead que eles estão trabalhando. Depois disso, a segunda etapa era construir e mapear quais eram os problemas atuais que aquele lead estava sofrendo. E, num segundo passo, entender quais que eram os problemas futuros que poderiam ocorrer por causa daqueles problemas já mapeados. Ou seja, o que de pior pode acontecer na tua instituição, na tua empresa, por tu estar tendo esses problemas hoje. E depois disso, era feito aí uma forma de validação se aquele lead queria e é importante para ele resolver os problemas já validados e aquelas possíveis implicações e problemas futuros. E dessa pesquisa, então, ele criou o livro aí chamado Spin Selling, que é a nossa primeira metodologia de implantação aí. Bom, então vamos lá. Spin Selling, o que significa Spin Selling? Spin, então, é um acrônimo, tá? Que significa uma sigla aí de 4 palavras e também usa a metáfora aí de spin é giro em inglês, né? Porque a ideia é que tu faça esse mapeamento, trabalhe as dores, trabalhe as implicações, valide se o cliente quer resolver aquilo e depois volte para uma nova situação. Então que seja um ciclo aí que vá se mantendo dentro dessas primeiras etapas de negociação. Bom, então, o S é de situação, então perguntas situacionais para fazer esse primeiro mapeamento. O P é de problema, perguntas de problema para entender e mapear as dores do lead. O I é de implicação, então como que eu faço, como eu estruturo perguntas para implicar esses problemas, deixar eles maiores. E aí depois, uma necessidade de solução, que é validar os problemas e perguntar para o lead se faz sentido naquela empresa ele resolver esses problemas e isso é algo que ele tem como prioridade. Bom, então agora que a gente viu aí uma visão mais macro, vamos começar a entender um pouco melhor quais são as diferenciações e como montar uma pergunta de situação, problema, implicação, necessidade de solução. Antes da gente continuar, eu gostaria de só fazer um parênteses, tá? É muito importante que você anote as suas dúvidas que você for tendo aí conforme o decorrer desse vídeo, ou eventualmente assista uma vez com mais atenção e depois assista outra vez e vá anotando as suas dúvidas, o que você teve de dificuldade aí, para que na nossa próxima reunião aí, ou eu ou alguns dos meus colegas, consiga te ajudar aí da melhor forma possível para que a gente consiga acelerar aí um pouco mais o nosso processo de implantação. Então vamos lá. Pergunta de situação. Qual que é o objetivo da minha pergunta situacional? Principalmente entender qual que é a situação atual do meu suspect para que eu consiga escolher a melhor estratégia no meu playbook para trabalhar aquelas dores. Então eu preciso buscar esses dados antes de trabalhar uma dor. Porque dependendo da situação que ele me relatar, eu vou simplesmente dar aquela aquela dor como perdida. E eu vou tentar buscar uma outra situação que me favoreça. Por exemplo, tá? Digamos que para trabalhar essa dor que eu tenho aqui no meu roteiro, no meu playbook, eu preciso que o meu lead tenha no mínimo 10 funcionários.
Se ele tiver mais que 10 funcionários, eu vou conseguir trabalhar essa dor de uma forma mais bem sucedida para o meu negócio. Então, por exemplo, uma pergunta de situação seria: fulano, me diz uma coisa, eu gostaria de saber aí quantos funcionários possuem na sua empresa hoje, você pode me informar? Então, é uma pergunta bem simples, de novo, para extrair dados. Eu diria que as perguntas situacionais aí, vocês vão perceber que elas são as mais fáceis de serem construídas. Outro exemplo, para trabalhar essa dor em específico agora, eu preciso que o meu cliente tenha um modelo de negócio B2B, ou seja, eu preciso que ele venda para outras empresas. Então, eu também vou fazer uma pergunta do tipo: bom dia fulano, boa tarde, você pode me informar aí qual que é o tipo de clientes que vocês buscam na empresa de vocês? Se ele me falar que ele busca empresas do porte tal, do segmento tal, eu sei que ele tem uma venda B2B. E se ele me falar que ele busca pessoas de tal idade, ou de tal sexo, ou de tal, enfim, tal estrutura pessoal, eu sei que ele tem uma venda aí B2C. Então, validando aí, pergunta de situação tem como objetivo buscar dados da empresa para que eu consiga escolher a minha melhor estratégia de problema. Ok? Pergunta de problema, então. Bom, qual que é o objetivo da pergunta de problema? É mapear os problemas, as dores atuais do meu prospect em relação à situação atual que ele tem. Ou seja, eu deveria trazer um problema que faça sentido com a situação que ele está vivendo hoje. Porque se eu falar um problema, uma dor, que eu não validei se ele está naquela situação, naquele mapa atual, talvez eu esteja falando algo que não faça sentido para ele, ou talvez eu esteja trazendo uma dor que ele possa não ter. Por exemplo, eu quero trabalhar aí um parâmetro de dor de produtividade. Então eu vou falar para ele estruturar uma pergunta que valide se isso é um problema para ele hoje ou não. Por exemplo, fulano, tendo em vista aí que produtividade hoje é algo muito importante dentro das organizações, tu considera que tu tem uma baixa produtividade com o teu fornecedor atual? Então, caso ele me responda que sim, eu sei que ele tem essa dor, e se ele me responder que não, eu sei que ele está sendo bem atendido em relação a essa dor específica. Outro exemplo, digamos que eu quero trabalhar aí uma dor que é sobre informações de software. Então, digamos que eu venda lá um ERP e o maior gap que eu vejo nos meus funcionários, nos meus clientes, é que as informações do software atual deles não é muito fidedigna. E, eventualmente eles têm que fazer um check no estoque, ou eles têm que checar 2 vezes, ou eventualmente mapear tudo de novo com uma planilha. Então eu quero entender se esse cara tem uma dor ou não. Então, uma pergunta de problema para entender isso é algo do tipo: fulano, me diz uma coisa, hoje tu confia 100% nas informações do teu software ou não? E aí, dependendo da resposta dele, eu vou entender se existe aquela dor ou não. Implicação. A pergunta de implicação, ela tem como principal objetivo entender quais são as implicações negativas futuras do problema que ele me disse que tem. Ou seja, a ideia da pergunta de implicação é deixar o problema que o meu lead tem muito maior. Eu deveria mostrar para ele que aquele problema que ele tem, aquela engrenagemzinha solta, pode causar com que toda a empresa acabe tendo um impacto muito grande, futuramente ou num futuro aí muito próximo, tá? Lembrando que é muito importante que a minha pergunta de implicação sempre esteja vinculada ao problema anterior. Ok? Porque eu também não posso trazer uma implicação muito ampla, sendo que o meu cliente não me disse que ele tem um problema que causa essa implicação negativa. Ok? Isso é muito importante, então, no Spin Selling, seguir o passo a passo da metodologia, ou seja, primeiro entender a situação, depois mapear os problemas e aí sim construir uma implicação para que deixe isso muito mais abrangente e com um peso muito mais negativo. Por exemplo, o meu lead, ele me disse que ele tem hoje baixa produtividade. Então eu sei que isso é uma dor. Agora o meu objetivo na pergunta de implicação é deixar essa dor mais latejante. Por exemplo, cara, me diz uma coisa, por tu ter hoje uma baixa produtividade aí dos teus funcionários, quanto que isso prejudica no teu faturamento? Ou seja, ter uma baixa produtividade para o meu prospect é algo problemático. Agora, ter um prejuízo no faturamento, isso é algo muito pior. Então é um efeito dominó aí, onde eu vou deixando esses dominós cada vez maiores e cada vez com uma dor mais ampla aí para o meu lead. Outro exemplo. Digamos que o meu lead ele me diz que ele não confia 100% no software dele hoje, nas informações do software. Então eu vou fazer uma pergunta de implicação vinculado a esse problema. Por exemplo,
Cara, já que tu precisa checar os dados do teu sistema 2 vezes ou eventualmente até 3 vezes na hora de efetivar uma venda, quantos clientes tu acha que tu já perdeu por causa dessa demora? Ou seja, de novo, não confiar no software é um problema. Agora, perder clientes por causa disso é um problema muito maior. Okay? É um efeito dominó que vai tornando as dores muito maiores e cada vez mais negativas, aí, criando um cenário problemático dentro da cabeça do meu lead. Ok? Então vamos lá. Depois então de eu ter criado esse cenário caótico aí dentro da cabeça do meu prospect, eu tenho como próximo passo solucionar esses problemas. No que eu chamo aí, o Neil Hakan chama de necessidade de solução. Eu quero que você preste muita atenção nessa parte, tá? Porque o que eu percebo aí quando eu vou fazer consultoria nas empresas é que a maior dificuldade é na necessidade de solução. Por quê? Necessidade de solução, como eu falei antes, é validar aqueles problemas e validar se é importante para o meu lead resolver aqueles problemas, para que ele tenha um cenário possível futuro positivo. Isso é muito diferente de ofertar o seu produto ou serviço, ok? Então fica com isso aí em mente e vamos um pouco mais a fundo nisso aqui. Então o objetivo aí é fazer com que o teu lead perceba que ele precisa do teu serviço ou do teu produto, mas sem mencioná-lo. Ou seja, o teu produto, o teu serviço, a tua consultoria, o que quer que seja, vai ser uma ponte que vai levar ele para a situação problemática dele, para onde ele quer chegar. Ok? E o que a gente oferta para ele, o que a gente vende, é esse cenário ideal para ele, e não a nossa ponte. Ok? Por exemplo, ele me disse que a situação atual dele, ele tem uma venda B2B, ele tem uma baixa produtividade dos funcionários dele e isso gera um gap no faturamento. Então eu sei que isso é bem caótico para uma empresa hoje, principalmente se você estiver falando com um dono ou com um gerente geral. Então, para eu construir uma necessidade de solução, eu vou fazer algo do tipo: fulano, tu gostaria de resolver a tua falta de produtividade aumentando ela para que tu tenha um aumento significativo no teu faturamento? Ou seja, agora eu volto esse dominó, onde eu, resolvendo o primeiro problema dele, a situação implicativa que era muito negativa, ela vai se tornar muito positiva. Ok? Então é isso que eu entrego. Eu resolvo a falta de produtividade dele para que ele tenha um aumento no faturamento. Ok? Outro exemplo, então. Ele me diz que ele possui 12 funcionários, ele não confia 100% no software dele e ele perde clientes por causa disso. Então, no meu cenário de necessidade de solução, eu vou criar algo do tipo: cara, seria importante para ti ter uma forma onde tu pudesse resolver essa tua falta de confiança, para que tu confie 100% nos dados do teu sistema, fazendo com que tu converta mais clientes? Ou seja, de novo eu mudo a ordem lá da minha implicação, onde resolvendo o meu problema eu vou ter uma implicação muito positiva, que é reter mais clientes aí, converter um número maior de clientes e futuramente tendo uma lucratividade maior. Ok? Então, de novo, tá? Entrando lá na metáfora da necessidade de solução. O meu cliente, ele tem hoje uma dor, que eu já validei, um problema e uma implicação que são negativas, e o objetivo dele é resolver esses problemas, para que ele tenha produtividade maior, ele tenha um aumento no faturamento, ele tenha uma melhor gestão dos seus funcionários, o que quer que seja. O teu produto, o teu serviço, a tua consultoria, ela é essa ponte aqui, ó, que vai levar ele de situação A, que é negativa, para a situação B, que é positiva. O nosso objetivo na necessidade de solução é vender esta ilha aqui, onde ele tem todos os problemas dele resolvidos e vai ter uma implicação positiva. Ok? O foco é aqui e não no produto. Beleza? Então vamos lá. De uma forma mais visual, como é que isso vai ser estipulado aí dentro do nosso playbook? Então, eu já tenho as minhas visões estruturadas, né? Espero que você tenha também. Era a tarefa aí da nossa última reunião. Então, digamos que eu estou trabalhando aí um segmento de faculdades e a minha persona, foco, é um reitor. Então, durante a minha conversa com o reitor, eu vou usar o Spin Selling. Por exemplo, situação. Reitor, me diz uma coisa, vocês possuem hoje processo de matrícula pela web? E aí ele vai me dizer se sim ou não.
Se ele não possui, eu vou para um problema. Porque eu sei que fazer a matrícula de uma forma presencial é trabalhoso. Então eu vou validar se ele tem esse problema. Se ele me disser que ele possui já a matrícula pela web, eu sei que ele não vai ter um problema tão grande. Talvez a matrícula dele, o software que ele usa é um pouco lento, ou os alunos reclamam, mas não é uma dor tão grande quanto se ele não tem um processo. Então eu vou focar nesse cenário aqui. Tá, e me diz uma coisa, cara, imagina que isso deva dar muito trabalho. Quantas pessoas estão envolvidas nesse negócio para que tu consiga aí fazer a matrícula de todos os seus alunos na época de matrícula aí na tua faculdade? Ah, ele vai me dizer que são, sei lá, 2, 3 pessoas. Ok. Cara, qual que é o impacto na tua instituição em tu ter que contratar eventualmente uma pessoa para fazer isso ou deslocar 3 pessoas da tua faculdade, do serviço que eles estão fazendo, para se focarem aí somente em fazer a matrícula dos alunos? Porque imagino que isso deva afetar aí o teu bolso, né? E aí ele vai me dizer se sim ou não, e aí eu vou construir uma necessidade de solução, que é, cara, se tivesse uma forma aí com que tu conseguisse fazer a tua matrícula de uma forma online, evitando aí todos os custos de funcionário, seria interessante para a tua instituição? É algo que tu gostaria de ter? Ok? Então, template até, tá? Para necessidade de solução. Um templatezinho geral aí. Se tivesse uma forma de resolver o problema para que a tua implicação seja positiva, seria legal para ti? Então isso serve para a maioria dos cenários, tá? Fulano, se tu resolver esse problema X para que a tua implicação negativa se tornasse positiva, isso é algo que tu gostaria de ter? Ok? Então a necessidade de solução aí, por mais que ela seja complexa, existe algumas formas de tu padronizar essa pergunta. Ok? Vamos um outro exemplo aí então. Digamos que eu liguei lá para o reitor e ele me disse que ele já tem processo de matrícula pela web. Pô, então eu vou trabalhar outra situação. Ou digamos que eu cheguei no final lá da minha necessidade de solução e ele me deu corda para conversar. Eu vou voltar para uma outra situação, né? Então por isso aí de novo que o Neil Hakan criou o nome de Spin Selling, porque eu faço o processo e depois volto lá para o início e trabalho isso de novo. Por exemplo, cara, reitor, mudando um pouco de assunto, falando sobre indicadores de índice de evasão. Hoje, você controla isso? E aí ele vai me dizer que controla manual ou automático. Ah, ok. Já que controla manual, quanto tempo você demora para fazer esse controle? E ele vai me dizer, eu demoro 2 horas ou 3 horas por semana, ou enfim. Ah, ok. Cara, isso deve dar muito trabalho, né? Quanto tu perde aí em horas, em relação ao valor hora, por ter os teus funcionários envolvidos em fazer esses indicadores de índice de invasão? Ah, sei lá, cara, eu perco X reais por semana, ou X mil reais por mês, ou X mil reais por ano. Ah, cara, me diz uma coisa, seria interessante para a tua empresa, para a tua faculdade aí, que tu conseguisse fazer isso de uma forma automática, para que os teus funcionários eles fiquem focados aí somente nas funções deles e isso faça com que tu tenha um aumento no teu faturamento? Sim ou não? Beleza? Bom, então acabou aí hoje nossa metodologia sobre Spin Selling. Espero que você tenha gostado, tenha tido alguns insights, principalmente anotado aí as suas dúvidas, dificuldades para a nossa próxima reunião. E fica de tarefa aí, tema de casa, construir 2 fluxos Spin, assim como esse aqui que a gente viu para o reitor, para sua visão e para suas dores. Por exemplo, a nossa última reunião aí a gente já mapeou quais são as visões, ou seja, quais são os segmentos que a gente vai atacar e para quais personas, e a gente já deve ter feito aí um mapa de dores para essas personas. Então escolhe aí 2 dores para uma persona, para ficar mais fácil, e monta um roteiro de Spin, fazendo uma pergunta de situação vinculada àquela dor, uma possível resposta para essa situação, positiva e negativa, e para a resposta negativa cria aí um problema, uma implicação e uma necessidade de solução. Beleza? Então é isso aí e te vejo no nosso próximo vídeo aí.